O não cumprimento dos deveres, dizer, no caso, o não cumprimento dos deveres, automaticamente tem algumas implicações. E quais são as consequências do não cumprimento dos deveres? E como é que o não cumprimento dos deveres pode afetar os direitos? Naturalmente que afeta, porque, vou dar um exemplo muito simples, numa determinada relação jurídica, o titular ativo da relação, vamos pensar numa relação de crédito, por exemplo, se alguém me deve 5.000 contos, por exemplo, eu sou o titular ativo dessa relação, na medida em que eu sou o credor da pessoa, não é? E ele é devedor. Os 5.000 contos, não é? Que é o meu crédito, eu tenho o direito de exigi-los, não é? E eu vou fazer enquanto titular ativo da relação. Se a pessoa não cumpre o seu dever que resulta dessa relação, se não cumpre, é claro que eu não vejo satisfeito o meu direito. Naturalmente, o incumprimento, a violação dos deveres, porque eles nascem de uma determinada relação, não tem que ser relações jurídico-privadas, pode ser relação. O Estado, por exemplo, quando não cumpre com o cidadão, está a violar os seus direitos, está a afetar a sua posição jurídica. É claro, a violação, o não cumprimento dos deveres implica a violação dos direitos e tem grandes implicações até no desenvolvimento do país. Se a pessoa me pagasse os meus 5.000 contos, certamente eu estaria a fazer um determinado investimento que daria, de facto, um grande contributo para o desenvolvimento do país. Depois, se o sistema judicial não consegue fazer com que as pessoas cumpram, por exemplo, no momento apropriado, porque a justiça também que demora não é justiça, é claro que o país de facto fica atrasado. Se eu vou exigir que a pessoa me pague os 5.000 contos, eu tenho um processo de 15 anos a andar no tribunal, não é? Quer dizer, tudo bem, eu vou receber os juros, mas depois os prejuízos que eu posso ter, ou aquilo que eu poderia fazer com esses 5.000 contos, de facto seriam incomparáveis. Portanto, o incumprimento afeta não só os direitos individuais, afeta também a própria coletividade, o próprio desenvolvimento do país. Portanto, temos que fazer tudo, de facto, para que as pessoas cumpram voluntariamente. Não cumprindo voluntariamente, teremos que criar as condições para que o sistema funcione e funcione em tempo célere, para que, de facto, as pessoas possam cumprir as suas obrigações, ou para que as pessoas possam ser obrigadas a cumprir as suas obrigações, dando satisfação aos direitos dos titulares ativos dessas mesmas relações. Enquanto representante da Rede Defensora dos Direitos Humanos, concorda com a perspectiva de que, portanto, o não cumprimento dos deveres acaba por afetar também os direitos das pessoas? Sim, isso acho, a todos os níveis, não é? A nível familiar, se, por exemplo, os pais não cumprem os seus direitos, os seus deveres de educar, por exemplo, os seus filhos, estão a violar os direitos, portanto, das crianças. E para além de estarem a violar, estão a contribuir para que tenhamos uma sociedade, portanto, que nós não gostaríamos de ter, como exemplo. Mas a nível do Estado, se o Estado não cumprir aquilo que constitui o dever do Estado, por exemplo, de garantir uma alimentação, as condições de vida digna, portanto, a uma família, uma habitação, o que é que isso vai acontecer? Vamos ter situações de pessoas que terão que encontrar algo de comer. São pessoas que terão que, se calhar, violar o direito de outras pessoas, causando alguma insegurança, alguma instabilidade para poderem ter acesso, portanto, àquilo que é básico, portanto, à alimentação, portanto, aos bens básicos. Isso quer dizer que o não cumprimento dos deveres acaba automaticamente por afetar os direitos. Exato.